Bom dia, eu sou Cristine Nunes, atual diretora científica, e estou aqui para dar-lhes boas-vindas. Por primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, Jorge Broid e Valtor Miranda, por terem aceito o convite. E agradecer a vocês que fazem com que os eventos da SPRJ aconteçam. O público, Olívia Porcaro, vice-diretora científica, Eliane de Andrade, coordenadora do Núcleo Comunidade de Cultura, Agnaldo, Bárbara e Gilson, da Secretaria, Lande, nosso TI, Carolina, Lígia e Vinícius, da Divulgação. Miséria e Dor, a psicanálise nas situações sociais críticas. Para introduzir esse tema, escolhi a via da arte. São muitos os contos que abordam e recriam a atmosfera a partir de situações cotidianas e de miserabilidade social, que terminam por despertar no leitor a sensação do insólito que há em nossas vidas. Um exemplo é A Bela e a Fera, de Clarice Lispector. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um conto pelo qual eu fui sensivelmente tocada. A autora deste conto é Ana Rita Tasqueto, psicanalista da SPPA, que faz parte de um grupo de escrita criativa que acontece aqui em Porto Alegre. Meu agradecimento a ela por me autorizar a trazer o seu conto e permitir que eu o adaptasse ao tempo que eu teria com vocês. Ferrugem. Numa terça-feira de agosto, não sei por quê, tomei a decisão de segui-lo por todos os lugares. Olharia, enfim, a cena de perto, de uma outra perspectiva. Cansei de ignorar o que estava todos os dias à minha frente e se agitava dentro de mim, feito sirene sem som. Ele estava ali. De uma certa distância protegida, eu observava sua rotina. Quando acendeu o dia, ele acordou. Foi até a calçada, olhou para cima, buscando uma notícia sobre a previsão do tempo. O seu veículo estava ali, à espera. Nele guardou seus pertences com certo zelo. Na parte de trás, um cobertor, um sapato, um par de meias, um casaco e uma foto. Na parte da frente, um pacote de bolacha, um cigarro, uma garrafa de água e 1 litro de água ardente. Ali estava boa parte da sua vida. Eu olhava e não acreditava naquela cena. Tentava desesperadamente entender o que havia acontecido com meu colega de colégio, meu amigo inseparável. Anos mais tarde, numa noite, saindo do prédio do meu trabalho, me deparo com alguém que lembrava ele. Não podia acreditar. Tentei me aproximar, não consegui. Um remorso se abraçou em mim. Era ele ou alguém muito parecido? Não, com certeza não era. Como eu podia ter imaginado isso? Me convenci que, claro, não era meu grande amigo perdido. Aliviado, segui minha pacata vida por mais um tempo. No entanto, a angústia e o desespero passaram a rondar cada pensamento. Agora estava eu ali, seguindo os passos dele, naquela realidade crua. Andava lentamente atrás de seu veículo. E por seguir devagar, observei as árvores, numa mescla de tons verdes, do mais claro ao mais escuro. Flores bougainville, rosa e roxo, emolduravam a arquitetura da cidade. As pessoas sentadas, nos bares, na calçada, absorvidas, sem prestar atenção naquela cena. Ele circulou a cidade como quem anda por um corredor de supermercado. Parou em alguns lugares, conversou com pessoas, comeu um lanche. Se afastava do seu veículo, mas em seguida, como um imã, retornava para perto dele. Os dois já pareciam um só. Tal a sintonia. O dia foi longo, exaustivo e difícil. Dentro de mim, despertou uma sensação estranha e incoerente. Se instalou e criou raízes. Por um lado, senti uma profunda tristeza e revolta. Por outro, certa ternura e admiração. Eu já não era o mesmo. Ao segui-lo o dia inteiro, muitas vezes imaginei nossos lugares trocados. Quem seria mais feliz? O que aconteceu? Tive mais sorte? O que se passava naquele avesso misterioso? Ao entardecer, ele voltou para o mesmo prédio de onde saiu pela manhã. Eu, no meu confortável veículo do ano, último tipo, cheio de opcionais,
me senti um trapo humano. Enquanto isso, ele tirou de seu veículo um carrinho de supermercado enferrujado, a coberta, as meias, o resto de pacote de bolacha e uma foto de família. E só agora enxerguei um pedacinho de espelho quebrado, que todas as manhãs refletia e não deixava esquecer quem ele era. Ou talvez refletisse uma fresta da lembrança de quem um dia foi. Eu podia sentir a angústia sapateando no seu peito e no meu. No local do seu pouso, se acomodou e esperou os companheiros que vinham chegando. Aos poucos, cada um empurrando o seu carrinho enferrujado. A noite pesou. Eu paralisei ali. Parecia que tinha uma âncora que me cravava no asfalto. Amanheceu. E antes dos trabalhadores do prédio chegarem, ele pegou novamente seu veículo e seguiu para mais um dia tentando não ser invisível. Ali cabia toda a sua vida, menos sua dignidade. Agora, quem enferrujou fui eu. Passo a palavra, então, para Eliane de Andrade, que irá coordenar o evento. Eu estava sem som. Obrigada, Lante. Bom dia, bem-vindo a todos. Eu sou Eliane de Andrade, coordenadora do Núcleo de Comunidade e Cultura, e temos o prazer de trazer duas pessoas incríveis, que têm trabalhado muito pela psicanálise e, eu posso dizer, pelos direitos humanos, né, na nossa comunidade, que são o Jorge Brode e o Dr. Valton Miranda. É com muito prazer que os recebo a todos. E vamos falar, primeiro, através do Jorge Brode, que vai, cada um deles, ter 25 minutos para falar. O Jorge Brode vai nos dizer sobre a construção de dispositivos clínicos nas situações sociais críticas. Ele é psicanalista, analista institucional, mestre em psicologia clínica pela PUC de Campinas, doutor em psicologia social pela PUC de São Paulo, co-coordenador da SUR, Psicanálise e Intervenção Social, professor do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, coordenador do curso de especialização Psicanálise nas Situações Sociais Críticas, no COGEAI, da PUC São Paulo, professor convidado do curso de pós-graduação em Psicologia Social da USP, vários livros e artigos publicados no Brasil, Argentina e Portugal. Trabalha desde 1976 com diferentes situações sociais e críticas. Gostaria, antes de passar a palavra para o Dr. Jorge Brode, pedir que quem pudesse abrisse as câmeras, porque é mais interessante a gente conhecer com quem a gente está falando, não é? Um abraço, então, e vamos lá com você, Jorge, a palavra. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu queria agradecer esse convite da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Eu penso que é muito importante que a gente possa estar pensando juntos sobre essa questão da psicanálise nas situações sociais críticas, e me alegra muito estar com tantos colegas aqui, podendo contar um pouco da minha experiência e trazendo algumas questões para a gente pensar juntos. Eu acho que o mais importante é isso, que a gente possa pensar juntos. Eu vou falar aqui da minha experiência. Eu comecei a trabalhar com o que hoje em dia eu chamo de situações sociais críticas há 46 anos atrás. Eu era muito jovem, eu estava no 3º ano da Faculdade de Psicologia aqui da PUC, em São Paulo, e me surgiu uma oportunidade de estagiar, que era uma coisa que eu sempre tinha sonhado desde a minha adolescência, de estagiar ou de fazer, ou de ter contato com crianças e adolescentes de rua, né? O livro do Jorge Amado, O Capitães de Areia, tinha me marcado profundamente. A sensibilidade daquelas pessoas, aqueles meninos, tinha me marcado muito. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, imediatamente me meti e não saí mais. Estou até hoje com essa história, né? E por esse período, além de ser, eu sou um psicanalista, sou professor da PUC, como a Eliane falou, eu trabalho no consultório, eu atendo adolescentes, adultos, casais, famílias, faço o trabalho tradicional do consultório,
que eu gosto muito de fazer, né? E também tenho trabalhado muito com população de rua, com o sistema penitenciário, com adolescentes em conflito com a lei, na questão dos direitos humanos, da educação, da questão da violência, e com instituições públicas, com a empresa privada, também eu tenho desenvolvido alguns trabalhos de atendimento psicanalítico nas favelas, em algumas favelas, em algumas regiões muito difíceis, aqui em São Paulo. As minhas referências teóricas, né, para que vocês saibam, é Freud, eu gosto muito do Freud, Lacan e Pichon Rivière, psicanalista argentino Henrique Pichon Rivière. Além disso, para o desenvolvimento desse trabalho, a gente usa muito também a filosofia, a antropologia, a geografia urbana, a arquitetura, aquilo que for necessário, os saberes que forem necessários para a gente operar nessas situações. Vou partir de algumas coisas que eu fui entendendo com profundidade ao longo dessa minha prática. A primeira coisa que eu fui entendendo, eu sempre lembro isso, na primeira noite que eu fui para a rua, em 76, embaixo do viaduto aqui de São Paulo, da Vila Guilherme, né? Eu entendi isso, menino de 23, 24 anos, que se a gente escuta, o sujeito fala. Não é qualquer coisa isso, não é qualquer coisa. Mas se a gente escuta, o sujeito fala. Depende da nossa escuta, né? A outra coisa que foi me vindo ao longo desses anos todos foi que a clínica, nós não podemos dizer que a psicanálise seja unicamente o consultório particular de classe média. Vocês vejam, a psicanálise não vai se validar por 4 paredes e um divã. Não é isso que valida o saber da psicanálise, nem a clínica psicanalítica. São outras coisas que validam a clínica psicanalítica e o saber psicanalítico. Isso se dá no consultório, mas também se dá no mundo, né? E nós não podemos reduzir o que é clínica psicanalítica ao consultório de classe média, na medida em que a gente faz um recorte muito sério no mundo em que a gente vive hoje. Outra coisa que eu fui aprendendo também nessa direção é que a psicanálise tem que estar aonde a vida está. Aonde a vida está. Nós temos que conseguir chegar aonde a vida está. Nós não podemos ficar isolados em ilhas. Nós temos que conseguir chegar onde a vida está. A outra coisa que eu tomo aqui, pessoal, que eu acho que ajuda numa síntese, o trabalho psicanalítico, da clínica psicanalítica, eu tomo, como Lacan fala, que a clínica psicanalítica ela tem que estar fundamentada nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que é o inconsciente, a transferência, a repetição e a pulsão. Então, não é uma clínica restrita, essa clínica que nós estamos falando, não é uma clínica restrita ao consultório particular. Pode até ser no consultório particular. Bem, posto isso, pessoal, por outro lado, eu não vejo que haja uma transposição direta do consultório particular de classe média para situações sociais críticas. É necessário fazer uma passagem, eu sempre brinco. Não adianta a gente botar o divã numa Kombi, né, e sair com a Kombi, dirigindo a Kombi com o divã, e chega em qualquer lugar, tira o divã e vai atender. É necessário fazer uma passagem. É importante essa passagem e a gente foi desenvolvendo, ao longo desses anos, uma metodologia que trata dessa passagem. Então, a primeira coisa, o nosso foco hoje, nesses trabalhos todos que fazemos e já fizemos, é como é que a gente consegue construir dispositivos clínicos consistentes nas situações sociais críticas, para a gente abordar exatamente a miséria, a dor, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Como é que a gente chega até lá e como é que a gente opera nessas situações enquanto psicanalistas? Isso tem sido
o trabalho meio da nossa vida também, de pesquisa e tudo isso, né? Eu trabalho muito com a minha esposa, com a minha mulher, que é Emília Broide, a gente vai fazendo muitas coisas juntos e vai produzindo juntos. Não sei se a Cristine conhece Porto Alegre, né? Bom, então, como é que a gente foi pensando? Aqui a gente foi trabalhando com alguns autores que nos ajudaram muito e que inicialmente vêm da filosofia. Então, o primeiro autor que nos ajuda muito é o Foucault. Quando o Foucault fala de um dispositivo, o que é um dispositivo? E o Foucault vai dizer que um dispositivo é algo que responde a uma urgência social. Pode ser um panóptico, um dispositivo de controle, mas pode ser outro tipo de dispositivo também. E ele diz que esse dispositivo ele não pode ser construído sem todos os saberes que estão presentes na sociedade nesse momento. Se nós pensamos assim, de cara, nós temos que nos deparar com o trabalho interdisciplinar, quando nós vamos construir um dispositivo clínico. Que outros saberes nós precisamos para poder abordar essa urgência social com a qual nos deparamos? Então, dependendo do trabalho que a gente faz, nós vamos trabalhar com arquitetos, vamos trabalhar com economistas, vamos trabalhar com antropólogos, vamos trabalhar com geógrafos, vamos trabalhar somente nós, psicanalistas. Depende de que tipo de urgência a gente encontra, que tipo de urgência que a gente foi chamado, e a partir daí nós temos que ver que saberes vão compor esse dispositivo. Então, nos coloca esse conceito de cara com a questão da interdisciplinariedade, o que eu digo para vocês que é uma experiência interessantíssima. Outro dia tem o quê? Nessa semana, eu estava sentado numa mesa com uma arquiteta, com uma pessoa de meio ambiente, com um administrador, para um projeto que a gente está fazendo exatamente esse texto tão belo que a Cristine falou, com os catadores de material reciclável que andam pelas ruas aqui em São Paulo, né? Eram exatamente um trabalho onde envolvia tudo isso, na iniciativa privada, inclusive, né? Bom, um outro autor que para nós é muito importante, estou pegando recortes assim, é o Deleuze, quando ele fala dos dispositivos que vem vindo nessa esteira do Foucault. E o Deleuze tem uma expressão que eu acho absolutamente genial, que ele diz que os dispositivos são máquinas de fazer ver e fazer falar. Olha só que interessante, gente. Então, como é que a gente pode montar máquinas de fazer ver e fazer falar nessas situações sociais críticas? E o Deleuze vai dizendo que essas máquinas iluminam uma subjetividade, iluminam um inconsciente e que cada dispositivo mobiliza determinadas partes do nosso inconsciente. Então, não é a mesma coisa que eu estou no meu consultório, aqui no meu divã, ou se eu estou na rua. São dispositivos diferentes que mobilizam-se coisas desse inconsciente, mas que vão se mobilizar muito conforme o dispositivo. A gente sabe que numa análise de grupos ou numa análise institucional, outras coisas são mobilizadas do que no trabalho individual. Então, quando o Deleuze fala ele constrói essa frase, que é montar um dispositivo, é iluminar algo que se faz ver e se faz falar, me parece muito interessante essa frase. Estou pensando aqui, estou colocando algumas ideias que constroem esse pensamento, tá? Outro autor importante é o Agamben, aqui, seguindo aqui na interdisciplinariedade da filosofia. O Agamben diz que o homem ele se faz no dispositivo. Então, neste momento, nós nos fazemos nesse encontro virtual. Vocês vejam que esse dispositivo virtual nos faz encontrar, nos faz trocar, nos faz estarmos juntos, como o telefone celular nos faz. Então, que o dispositivo, que o sujeito, ele está imbricado no dispositivo e que
essa relação é muito forte. Como a gente sabe, a gente não poderia pensar em 1900, quando Freud escreveu a interpretação dos sonhos, não se sonhava com avião. Não tinha avião, não havia representabilidade. Da mesma forma como não tinha representabilidade a pandemia. Como é que nós iríamos representar o que aconteceu nesses últimos anos com a humanidade e com o nosso país? Não tinha representabilidade. Então, quando mudam os dispositivos, vão mudando também a nossa relação com o mundo. E isso vai tendo um impacto muito importante na nossa subjetividade, no nosso inconsciente, né? A coisa do telefone celular, eu sempre gosto de dar um exemplo, que alguém, uma vez eu li um texto no The Economist, naquela revista inglesa, muito interessante, em que na África, quando chegou o celular, o pescador, antes ele ia chegando na praia, ele tinha 3 compradores para o peixe dele. Ele tinha uma alternativa de venda. Quando ele tem o celular, se alteram todas as relações ali econômicas e de vida. Quando ele está chegando perto da praia, ele liga para um, para outro, para saber o preço que cada um paga, e isso altera completamente toda a relação de trocas que existe naquele lugar. Bom, outro autor que a gente usa aqui muito é o Badiou, com 2 ideias, o filósofo francês Badiou, né? A primeira coisa que ele fala, quando ele diz da filosofia, e eu digo da psicanálise também, é que a filosofia não é para falar qualquer coisa em qualquer lugar. Quando a filosofia opera, ela opera sobre questões complexas. Não é para falar o óbvio. Nós também não temos que ficar falando o óbvio o tempo inteiro. E ele dá e ele traz uma ideia que me parece importantíssima, que ele diz: a filosofia, e eu digo a psicanálise, opera sobre lógicas que não dialogam entre si. Vejam bem, o que é uma situação de urgência social? São lógicas que não dialogam entre si. Uma coisa é a gente pensar, pensando aqui um pouco com humor, banana, abacate, abacaxi, tem uma lógica. Mas quando a gente está trabalhando com as urgências sociais, nós trabalhamos com banana, parafuso, não é? É outra coisa, são lógicas que não dialogam entre si, e o nosso trabalho é exatamente como é que a gente pode construir uma dialética entre esses aspectos que não dialogam entre si. Então, o dispositivo, exatamente, é a construção, é nesse dispositivo de fazer ver e fazer falar, que está trabalhando com uma urgência social, que são lógicas que não dialogam entre si, que a gente está construindo essas máquinas de fazer ver e fazer falar, né? E, por último, enquanto autores, tá? Eu quero falar do Lacan, que é o que ele está colocando, que eu já disse no começo, com o meu tempo, estou com 15 minutos. No meu tempo, ele falando de que a psicanálise se dá através dos os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que é o inconsciente, a repetição, a pulsão e a transferência. Então, no meu dispositivo que eu estou montando, ele funciona a partir do inconsciente, da transferência, da repetição e da pulsão. Então, estou falando para vocês mais ou menos como é que a gente vai montando, como é que a gente tem montado essa ideia. Mas como é que a gente monta, como é uma situação bem objetiva, bem concreta, tá? Para falar no texto da Cristine, que ela começou, e que a gente vai... Vou dar um exemplo de alguma coisa que nós estamos fazendo agora, tá? Nós sempre trabalhamos com uma coisa que fomos desenvolvendo também, que é a escuta territorial. Nós chamamos de escuta territorial. Gente, se todos nós, em tudo que nós fazemos e estamos, e nos nossos laços, temos uma parte consciente e temos uma parte inconsciente. Na cidade, a vida se organiza também através e com os laços inconscientes, não são só com os laços conscientes. Então, na calçada, pulsa a vida. No comércio, pulsa a vida. No pipoqueiro, pulsa a vida.
Porque cada um que está ali está colocando a sua vida, está jogando a sua vida por inteiro nessa relação com a cidade. E essa relação com a cidade, então, ela vai se dando através de inúmeros laços conscientes e inconscientes que fazem com que na cidade exista uma determinada pulsação, e se a gente for pensar no inconsciente, quase que laços que não são vistos, laços subterrâneos e aparentes, que constituem a nossa vida na cidade. Então, uma metodologia que a gente foi utilizando é essa da escuta territorial. Como é que a gente pode escutar a pulsação da cidade? Como é que a gente pode escutar o sujeito na cidade, os seus laços inconscientes que estão presentes ali na calçada? E aqui eu volto lá, que é aquela coisa que quando a gente escuta, o sujeito fala. Então, a gente não ouve pessoas, nenhum de nós aqui ouve pessoas. Nós escutamos sujeitos, né? Então, quando a gente escuta, o sujeito fala. Como é o seu trabalho aqui? Sempre digo, tem aquela... No SUS ou no SUAS, o pessoal massacrado, trabalhando como trabalhadores do SUS ou do SUAS, chega a Dona Maria e se pergunta assim: boa tarde, Dona Maria, lá no CRAS, no CREAS ou na UBS. Como vai a senhora? Tudo bem? Vamos preencher os seus dados do cadastro, da bolsa, não sei o quê. A Dona Maria já sabe que ali não tem papo. Ela fala: pois não, minha filha, vou fazer. Outra coisa é a Dona Maria senta e eu digo assim: boa tarde, Dona Maria. Como vai a senhora? Como é que estão as coisas? Ali ela sabe que tem conversa. Então, de alguma forma, o que a gente faz, indo pelas ruas e tentando encontrar como é que aquilo que nos chama se organiza consciente e inconscientemente, a gente vai fazendo isso. Vai estabelecendo essas relações na transferência, no inconsciente, na repetição e na pulsão, que vão se apresentando ali na transferência com a gente. Então, a gente escuta desde esse lugar, né? É a partir desse lugar que a gente vai entender como é que se dá a urgência social, de verdade. E a partir dessa urgência social é que nós vamos começar a construir o dispositivo. Por exemplo, que tipo de profissionais eu preciso? Para fazer o quê? Nós vamos fazer um estudo aqui, que precisa de um arquiteto. Nós vamos fazer um grupo. Para o grupo precisa de mais gente? Não precisa. Para outros lugares, precisa. Então, nós vamos juntar esses saberes para estar construindo esse dispositivo. Então, vou dar eu ia falar de um outro trabalho que a gente está fazendo, que é aqui na Zona Sul e na Zona Leste de São Paulo, mas eu vou embarcar no texto tão bonito da Cristina. Tá? Então, nós fazemos um trabalho aqui, a gente trabalha muito com jovens, né? Também, como a Olívia falou aqui, tem muitos alunos que começam a trabalhar com a gente, né? Depois se formam. E um desses trabalhos, muito interessante, muito surpreendente, é um trabalho que a gente faz, o nosso grupo, que chama SUR, né? Que SUR é Sur em espanhol, tá? Porque somos do Sul, Emília e eu, e falamos do Hemisfério Sul também. Estamos falando de uma visão do Hemisfério Sul, né? E de uma relação do Hemisfério Sul com o Hemisfério Norte, né? Um dia, um rabino me liga, uma pessoa muito interessante, muito culta, dizendo que a comunidade judaica queria fazer um trabalho com a população em situação de rua que não fosse assistencialista. E a gente acabou ficando amigo e fizemos um trabalho, estamos fazendo com um grupo de jovens, judeus e não judeus, fazendo trabalhos com a população de rua, muitos jovens psicólogos, começando a atender essas pessoas, tanto num grande abrigo para a população de rua, onde o pessoal está fazendo grupos, né? E também calhou de acontecer que tem um prédio no centro de São Paulo que está fazendo um retrofit. Não sei se tem alguém de São Paulo aqui, mas um prédio conhecido na 7 de abril, que é um prédio onde foi a Telefônica, onde foi a Telesp, que era lá o prédio, é um prédio muito grande. Eles estão fazendo um retrofit e queriam trabalhar com a população do entorno, e a gente decidiu trabalhar com a população dos catadores.
Aqui a gente tem uma relação com a iniciativa privada. Vocês vejam, tem uma parceria com a iniciativa privada, tem uma parceria com o terceiro setor, tem uma parceria conosco, enquanto um grupo de psicanalistas, e aí a gente vai fazendo uma escuta territorial e montando uma equipe para lidar com a questão dos catadores do centro de São Paulo, que tem um grupo muito vinculado ao crack, da Cracolândia, que estão muito mal, e tem um grupo mais organizado de catadores. Então, como é que a gente lida com isso? Então, chamamos para o grupo uma pessoa que é especialista em meio ambiente, uma outra pessoa que está nos ajudando, que é da ONU, que é do Unicef, e que coordenou os trabalhos em Angola, em Mianmar, na Venezuela, exatamente para construir um projeto que dê conta, inclusive, da gente falar com os empresários, que tenha, tenho 5 minutos, né? Que tenha o impacto, que possa ver o impacto, que a gente possa, esses fatores intangíveis, tangibilizar esses fatores intangíveis, enfim, a gente vai construindo esse trabalho. Outro exemplo que eu queria dar, nesses 5 minutos que me restam, é assim. Aqui na Zona Sul de São Paulo, nos convidaram para fazer uma clínica a partir de uma instituição que é rodeada por favelas aqui. Nós preparamos tudo, é uma instituição grande e atrás do aeroporto de Congonhas, e que fomos preparando todo o trabalho, nos deram 2 consultórios lá, o pessoal estava todo feliz, tudo para começar, e veio a pandemia. E a gente resolveu não desistir. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos, com essa instituição, todos os WhatsApps de todo o pessoal que eles atendiam na favela, de todo o pessoal que distribui cesta básica. E antes, como a gente tinha feito essa escuta territorial antes do que pulsa, a gente sabia quais eram os principais significantes que tinham naquela região. Os principais significantes eram depressão, era estresse e era o cuidado com as crianças. Pegamos esses WhatsApps todos e fizemos um filminho do Google e um flyer e mandamos para todo mundo. Se você está deprimido, se você está estressado, se você está preocupado com as suas crianças, nós estamos montando um serviço de atendimento psicológico gratuito. Se você tiver interesse, entre em contato com esse link. E assim a gente entrou nos lugares mais profundos da favela que a gente nunca entraria. Nunca entraria. E aí as pessoas começam a telefonar. E a gente começa a atender as pessoas por telefone. Né? E isso foi se espalhando, e hoje em dia a gente está fazendo uns 7, 8 grupos pela internet, e também hoje já retomamos alguns atendimentos presenciais. Né? Então, esse tipo de trabalho, quer dizer, vejam, é criar dispositivos. E, de repente, a gente atende por texto, por telefone, do jeito que der. Eu sempre brinco com uma expressão, gente, que assim, para quem jogou bola, sabe disso. Você interpreta de cabeça, você interpreta de orelha, você interpreta de cotovelo, do jeito que a bola vem. Você tem que dar um jeito. Você interpreta de bunda, não é? Então, num trabalho como esse, a bola vem de tudo quanto é jeito. E nós temos que poder fazer o nosso trabalho na transferência, no inconsciente, tudo isso que eu estou dizendo. Então, estou dando alguns exemplos de trabalhos que a gente tem feito, tá? E o meu tempo já chegou, eu acho. Tem mais uns minutinhos, para que a gente possa pensarmos juntos. Um outro trabalho que nós estamos fazendo, que é o que a gente chama da Rede Sur, é na Zona Leste, a partir de um encontro com a Fundação Tid Setúbal. Então, lá também começamos lá quando tinha pandemia. E na Fundação Tid Setúbal, eles organizaram na pandemia um grupo de 100 mulheres que são guardiãs do território, como eles chamam, que são como agentes comunitários de saúde. Então, nós começamos fazendo um grupo remoto com essas guardiãs do território, para a gente poder entender, fazer essa escuta do território, de fato, o que acontece ali. E estamos fazendo todo um trabalho, fomos para as escolas agora, trabalhar com os adolescentes.
Enfim, gente, o que eu estou dizendo para vocês, para finalizar, é que, sem medo de inventar, o Freud, naquele livro da Danton, da Elizabeth Danton, que alguns de vocês conhecem, eles não tiveram medo de inventar, gente. Se tem uma coisa que eles não tiveram medo, foi de inventar e de errar. O tempo inteiro. E eu acho que nós temos que aquele espírito nos ilumine de alguma forma. Essa ética nos ilumine. Sem medo de errar, inventa. Lá eles inventaram, Freud fazia isso, os grandes psicanalistas faziam isso. Por que a gente não pode fazer? É isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Broide. Excelente. Gostei demais. Dá um ânimo enorme para a gente, né? E a sua experiência aí. Bom, agora nós vamos passar a palavra ao Dr. Valton de Miranda Leitão, que vai falar vergonha e dor diante do sofrimento do outro. Valton de Miranda Leitão é psicanalista didata da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza e ensaísta político, formado em medicina pela Universidade Federal de Ceará em 1966. Título de psiquiatra pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, título de psiquiatra pelo Centro Psiquiátrico Melanie Klein, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1973. Vários livros e artigos publicados. Com você, doutor Valton, a palavra. Bom, muito bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer a Eliane e a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro pelo convite. É muito saudável esse momento. Quero parabenizar o Jorge pela excelente exposição que ele acaba de fazer. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu vivo numa região muito pobre, né? E também dá algumas ideias sobre a minha inserção, tanto na psicanálise quanto na vida social e política. Eu sempre fui um militante político. Eu sempre estive em dois lugares que são da minha escolha, que a psicanálise de um lado e a vida da prática política do outro. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores há muitos anos, sou fundador na origem do PCdoB, passei pela fundação do Partido Socialista Brasileiro, né? E durante muito tempo eu dei consultorias ao movimento dos trabalhadores sem terra. Eu já estive em acampamentos muitas vezes para dar consultorias aos educadores dos trabalhadores sem terra. Ali conheci o que é a dificuldade das lideranças para conter as divergências internas. Surgiam sempre muitas dificuldades que dividiam os grupos. Essas dificuldades geralmente eram de natureza persecutório-paranoide, né? E isso me levou a compreender que as coisas estavam muito relacionadas, não só com a política, mas também com a psicanálise. Comecei a fazer uma ligação que eu chamo de teórico-clínica, com a clínica da política e com a clínica psicanalítica. Comecei a juntar esses dois elementos. E comecei a perceber que as dificuldades, muitas vezes, não eram de natureza política, mas eram de natureza emocional. Que as dificuldades dividindo dois grupos. Grupos narcísicos que se criam em todas as estruturas grupais.
psicologia de grupo e análise do ego foi uma fonte inspiradora em Freud. E comecei a perceber toda essa questão aí e a entender como a complexidade da vida política se dá porque nós temos a ideia de que a vida social e política ela se passa somente no plano histórico-social e não no plano subjetivo, né, da vida das estruturas narcisistas. E todo grupo, comecei a perceber, é um grupo que se organiza na alucinose. Tem essas ideias eu fui juntando, né, quando publiquei meu primeiro livro, que se chamou A Paranoia do Soberano. Nesse momento, eu entro em contato com, hoje, meu amigo Paulo César Sandler. E eu digo, Sandler, me diga uma coisa, ele disse, eu vou te mandar um texto que eu publiquei há muito tempo atrás, que é exatamente a mesma coisa que você está dizendo. O Paulo César é um bioniano, uma pessoa com uma vasta cultura, e nós começamos a trocar ideias sobre vários temas. E assim foi se desenvolvendo a minha compreensão dos funcionamentos grupais. E, dentro desse contexto, o que me impressionava era que, quando aconteciam as lutas intestinas, as lutas internas, o inimigo era quase sempre interno e não externo. Ou seja, havia uma dificuldade de localizar o adversário, e o inimigo interno era combatido como se fosse o adversário na realidade social e histórica. Então, isso tudo foi muito compreensível para mim. E depois comecei a compreender também as brigas que surgem nos grupos psicanalíticos, das formações psicanalíticas. Como os grupos se dividem através de coisas como inveja primária, como narcisismo primário, né, e coisas desse tipo dentro dessa estrutura de alucinose grupal, que divide o grupo ao meio, uma parte se considerando predestinada, ou melhor, que tem uma ideia nova, que tem uma ideia inovadora, e atacando a outra parte por ser conservadora, e assim por diante. Isso na academia, na universidade, por toda parte eu fui encontrando isso. Então, a minha observação foi nesse locus, né? Nesse locus que eu pude perceber muita coisa. E pude perceber muito disso que o Jorge falou, baseado em Foucault, nesses dispositivos disciplinares, né? Foucaultianos, né? Que se ajusta muito a esses funcionamentos, né? Quando se organizam os grupos para instalar um determinado dispositivo. Então, à medida que isso se intensificava no meu trabalho, né, eu estendia a minha observação. E, muitas vezes, nas minhas análises, eu fui analisado em Porto Alegre 3 anos, aqui com outro analista, uns 6 anos, né? E eles sempre diziam que essa mistura de psicanálise com política, que isso não daria certo. E eu não podia argumentar em análise, mas argumentava mostrando como
não há outro meio de funcionar psicanaliticamente, senão compreendendo que o inconsciente é uma estrutura política, que o inconsciente se dá através de sistemas mitológicos, os mitos de Narciso, o complexo de Narciso, o complexo de Édipo, o complexos mais primitivos. Então, fui compreendendo tudo isso e trabalhando essas ideias. Publiquei outro livro e muitos artigos e palestras falando sobre este tema, tanto aqui como nas jornadas e nos congressos de psicanálise, trabalhando esses temas. O último do último congresso foi em Belo Horizonte, trabalhando a fantástica instrumentalização da corrupção, através da manipulação do direito, que é chamado de lawfare, né? E mostrei isso, e fiz um outro trabalho para mostrar como essas coisas podem derivar para o direito pode se transformar em instrumento da tirania. Foi quando eu, baseado em Kafka, o processo, escrevi um trabalho mostrando como a tirania já está dentro de cada um de nós e que, quando ela é insuflada, quando ela é estimulada pela violência, pelo dispositivo psicopático perverso, quando ela é insuflada, ela faz brotar do inconsciente, esse insuflamento faz brotar do inconsciente de uma parcela ponderável da população manifestações de crueldade absurdas que nós, às vezes, não conseguimos compreender como tanta crueldade pode ser, inclusive, complacentemente aceita por uma parcela da população. As pessoas catando lixo para comer aqui em Fortaleza, e em outros lugares do Brasil. E a insensibilidade é absoluta. O que é isso? Porque quando me deparei pensando em Platão. No segundo livro da República, você pode ver ali a ideia de que o tirano é aquele que torce o anel de Giges, né? Quando ele aciona o anel de Giges, se torna tirano, ele se torna invisível. Invisível para a dor do outro. O outro, para o tirano, não existe enquanto dor e sofrimento. O outro não existe enquanto fome, enquanto mal-estar. E aí, naturalmente, toda a compreensão freudiana começou a fazer sentido. Esse dispositivo de crueldade já está no homem, em cada um de nós. E quando a pulsão de morte, ela se descola da pulsão de vida, nós temos, então, a destrutividade levada ao seu apogeu. Então, é nesse sentido aí que eu começo a perceber que a dor que eu sinto e o sofrimento que eu tenho e a vergonha que eu tenho é a vergonha que outros escondem tentando se invisibilizar. Ou seja, eles se tornam invisíveis porque eles ficam identificados com o tirano. E então não podem sentir a dor, o sofrimento e a vergonha
diante de tanta desigualdade, de tanto absurdo. Quando o atual ocupante do Palácio do Planalto fez aquela reunião dos embaixadores, o meu primeiro sentimento foi de piedade. Piedade pelo meu país. Que coisa é essa? Que coisa grotesca, asquerosa. Um homem falando mal do seu próprio país, ocupando o cargo mais importante da República. Que coisa mais estúpida nós estamos assistindo. No segundo momento, eu senti vergonha. E no terceiro momento, eu senti dor. Senti dor por todos. Né? Porque é isso que está diante de nós. Uma situação na qual nós vivemos essa situação de desorganização, desmantelamento, desrespeito ao sistema institucional. Ou seja, de repente, nós temos uma ordem jurídica que se tenta desmantelar, exatamente para que o tirano possa assumir plenamente a sua competência destrutiva. É nesse sentido que eu comecei a perceber isso por toda parte. Não para eximir a nós outros dessa possibilidade, porque nós temos que estar sempre atentos, porque ninguém que trabalha com psicanálise pode dizer: eu nunca me tornarei um tirano, porque a tirania repousa no inconsciente. A tirania está lá nos domínios que nós muitas vezes não podemos alcançar, que são os domínios do id, como Freud o chamou na linguagem da segunda tópica. Então, comecei a perceber também que toda essa organização tem a ver com narcisismo e compreender, junto com meus amigos lacanianos, como o espelho é também uma estrutura de fragmentação e de dificuldades para que o indivíduo possa se dar conta, né, e retificar, através da ordem simbólica, retificar o seu imaginário e transformá-lo em algo que seja presidido por uma organização interna. O que o Bion vai chamar de organização do pensamento. É nesse sentido aí que eu começo a entender que o papel que se coloca para o líder dentro de qualquer agrupamento humano. E quando um líder surge, ele, se for um líder psicopático e perverso, ele pode trazer das funduras dos nossos inconscientes, principalmente de pessoas predispostas para isso, ele pode trazer dali também as nossas tiranias e perversões. E o líder precisa ser aquele líder que, num certo sentido, venha a trazer de volta a imbricação pulsional, trazer de volta a mistura, a imbricação das pulsões, para que não prevaleça a destrutividade. E esse líder precisa ser alguém que tenha uma dimensão muito grande de Weltanschauung, como dizem os alemães, de cosmovisão, visão geral, de estadista, de cosmovisão. E essa cosmovisão é dada a alguns líderes especiais, alguns indivíduos especiais. Esses indivíduos especiais não nascem à toa. Eles recebem
todas as projeções dos seus liderados e são os líderes místicos, os líderes que acolhem, que contêm todas as projeções do seu povo. E seu povo aí não é povo de classe média, é todo um povo sofrido e envergonhado, todo um povo maltratado, todo um povo miserável. Esse líder sofre a vergonha e a dor, mas não se perturba, porque ele é um líder místico, que oscila entre o gênio e o Messias. Não o Messias deste mamulengo que ocupa o Planalto, mas o líder de um povo grande, que é o povo brasileiro. E esse líder aponta a messiânica esperança de transformação. É isso aí que eu tenho para dizer para vocês, resumidamente, em 25 minutos, se é que a gente pode falar de coisas tão complexas num tempo tão resumido. Muito obrigado. Obrigada, doutor Valton, as pessoas estão aplaudindo, sempre instigante, né? E agora, como eu coloquei no chat, gente, podem perguntar, de preferência levantando a mãozinha aqui embaixo, né? Mas também podem levantar a mão de verdade ou escrever lá no chat, tá? Como a gente ainda não tem nenhuma questão, já temos. A Bianca Coa. Pode falar, Bianca. Lande, por favor, o microfone dela. Pronto, pode abrir. Bianca, você tem que abrir seu microfone. Certo. Estão me ouvindo? A minha pergunta é para o professor Jorge. Eu fiquei curiosa a respeito da transferência. Como se dá essa transferência? Porque, assim, eu estou imaginando que o trabalho de campo, o trabalho territorial, não seja algo em que você fique muito tempo em contato com as pessoas, né? Assim como ele comentou de um trabalho que ele fez indo para a rua e ouvindo o sujeito, como é que se dá a transferência nesse momento, dessa forma, eu diria, tão breve, tão diferente do consultório? Jorge, pode responder direto. Lande, o som dele. Só um minutinho, Jorge. Está liberado, é só ele abrir lá. Você tem que abrir aí, Jorge, seu som. O seu áudio. Jorge, você tem que clicar aí no seu microfonezinho. Lande, você não consegue abrir, não? Não, eu só consigo mandar o pedido de abertura. Agora foi. Tá bom. Então, isso é muito interessante, eu diria que é muito bonito, instigante, né? A primeira questão é que quando a gente está na rua, se a gente não tiver claro a questão transferencial, a gente não consegue trabalhar. Então, se eu estou andando pela rua, já tem na transferência, quando eu vou estabelecer um contato com uma pessoa, olha só, eu já sou branco, de olho azul, careca, cabelo branco, sempre barrigudo, né? Chego lá numa determinada situação, quantas fantasias, quantos temores, quantas coisas mobiliza no sujeito que eu estou escutando a minha presença. Essa é uma coisa muito importante. Inclusive, aqui como o Valton estava dizendo, é evidente que mobiliza também toda a questão de classe social, da cor da pele, do conflito social, enfim, tudo isso vai aparecer exatamente nesse momento. Se dramatiza ali, de alguma forma, o conflito social. Essa é uma questão, né? A outra questão é que, na medida em que eu posso estar vendo o que está sendo depositado em mim, minimamente, eu posso também estar trabalhando sobre isso. Um dado interessante, não é o único, são muitas coisas sobre a transferência, é assim, você vê que
Quando eu chego, um desconhecido chega nesse território, eu viro o porta-voz e o representante de todo branco, de todo. Então, eu posso ser polícia, eu posso ser, sabe lá quem eu sou, que na experiência desse sujeito que eu estou escutando, eu represento dessa divisão de classes e dessa situação em que ele está vivendo. Então, isso é uma primeira questão, para que eu possa seguir, para que eu possa estar ali no campo, eu preciso ter isso muito claro. Outra coisa que vem é quando tem por exemplo, uma psicóloga, uma analista que trabalha com a gente na rua, vou dar um exemplo dela também, ela vive, está cuidando de está trabalhando com uma moça de rua, uma mulher de rua, um casal, e ela sente que ela está sendo escutada. Ou quando a pessoa que está na rua sente que está sendo escutado. Quando ele sente que está sendo escutado, quando ele sente que ele está sendo visto enquanto sujeito, ele fala. E estabelece uma relação muito forte, onde as pessoas falam da sua vida, as pessoas falam das suas rupturas, as pessoas falam daquilo que está acontecendo com ele nesse momento. Então, a partir dessa relação transferencial, e mesmo pegando aqui tanto a transferência como o Freud coloca, como o Lacan, na questão do suposto saber, a pessoa pensa que está em mim todo saber, e como é que a gente pode estar trabalhando com isso. Então, eu te digo que a questão transferencial nesses territórios conflagrados, ela é fundamental. A gente, só para vocês terem ideia, como ela é sutil e forte. Tem um trabalho que a gente faz ali na Zona Sul de São Paulo, que é numa fila do pão. Olha só, gente, uma fila do pão que a gente descobriu que existe ali na instituição, do lado da instituição que a gente trabalha há mais de 30 anos, onde é distribuído pão velho, legumes. E as pessoas se juntam ali toda sexta-feira. A fila começa a distribuição às 7 horas da manhã. As pessoas começam a se reunir lá às 4 horas da manhã. É a fila dos famintos, né? E a nossa equipe vai lá e fica ali andando pela fila, e as pessoas imediatamente começam a quem é você? Não, eu sou psicólogo. Ah, você é psicólogo? Tenho uma coisa para te dizer. Eu preciso falar um negócio. E assim eles vão falando. Mas o que faz um psicólogo? O psicólogo escuta essa dor, as coisas que as pessoas estão pensando. Esse é o nosso trabalho, né? E as pessoas da fila do pão começam a falar nessa relação. E aí é muito interessante uma cena que uma mulher se vira e bate no ombro de uma das moças, diz, não, precisa tomar cuidado porque ela desmonta muito fragilmente. E aqui aparece toda a relação de classe também, né? Que essa menina que é frágil e essa mulher que é dura pela vida, tal. Isso é tema de conversa. Imediatamente surge no diálogo, mas dessa diferença, enfim, são muitas situações, mas na medida em que eles percebem que a gente pode falar qual é a nossa função de um jeito muito claro e simples. O que você faz aqui? Eu sou psicólogo, sou psicanalista. O que eu faço? Eu escuto as pessoas. Eu escuto o que as pessoas querem falar e no que elas estão sofrendo, que questões que elas têm. É imediato. Não sei se eu consegui te responder. Doutor Valton, quer comentar? Tem que abrir o microfone. Pronto, abri. Eu concordo completamente. Apenas queria falar, há uma diferença só de vértice de observação. Por exemplo, no meu trabalho, eu vou muito para a periferia, mas vou já instrumentalizado politicamente. Eu já vou para encontros onde as pessoas me esperam para falar sobre um determinado tema. Por exemplo, tem uma organização que me pediu para falar sobre crença e política. Um grupo que tem da Federação Espírita
do Nordeste que quer que eu fale sobre esse assunto. Eu vou lá já com a minha condição de psicanalista, né? Compreendendo que o problema da crença, a questão da crença, é algo que precisa ser tratado com muita delicadeza, com muito cuidado, exatamente porque a crença também pode ser manipulada. E eu não quero instrumentalizar e manipular crença. Quero apenas falar da crença como algo que diz respeito a um funcionamento do psiquismo humano. O Antônio Gramsci, um grande marxista italiano, né, ele dizia assim, olha, se na mente social Deus se faz necessidade, é porque Deus existe na mente social. E isso a gente precisa compreender, embora você, eventualmente, possa ser até ateu. Era isso, é só uma pequena observação, mas eu concordo inteiramente com o que o Jorge acabou de falar. Eu acho que é apenas um modo de aproximação um pouco diferente, né, do dele, mas isso não torna o modo de abordar dele muito diferenciado em relação ao meu. Concordo. Okay. Munira? Muito obrigada. Então, muito bom dia, muito obrigada, estou muito emocionada, muito satisfeita de ouvir as falas do Dr. Jorge, do Dr. Walter, porque eu conheço os seus textos do Observatório Psicanalítico do senhor, tem uma produção muito frequente lá, não é isso, Dr. Walter? Eu estou muito satisfeita. Bom, como muitos de vocês, eu acho que em algum momento vocês leram, né, no colégio Vidas Secas. Mas, por alguma situação, eu reli Vidas Secas. E essa releitura é completamente outra coisa. A gente, com todo o trabalho psicanalítico, com toda a experiência de vida, com tudo, Vidas Secas ganhou outra dimensão para mim. E eu queria mencionar duas circunstâncias, não sei se vocês se lembram. Tem Fabiano, que é uma família, né? Então, tem o Fabiano, tem a Sinhá, que é a esposa dele, tem 2 filhos e tem a cadelinha baleia. Só para lembrar. Há um lance que, durante todo o tempo, o Fabiano pensa, mas não fala. Ele pensa. Então, ele pensa, governo, ele pensa que tem diferente, que ele não tem palavras, que quem tem palavras vai para frente. Quem não tem palavras não consegue. Ele se ressente de não ter o trabalho de expressão vocabular. Aí ele menciona as pessoas que falam, e essas pessoas que falam, para ele, são poderosas. A secura da vida dele, a miséria, ele relaciona ao não falar. Bom, então tem um episódio lá, em que ele leva uma surra indevida por um soldado e fica na cadeia. Em outro momento, ele encontra este soldado, que ele chama de soldado amarelo, no meio do mato. E aí a circunstância de poder está alterada. Ele pode matar o soldado, porque o soldado está por baixo, enquanto que na cadeia quem esteve por baixo foi ele.
E a cena é descrita e ele termina não agredindo o soldado. Ele fala: governo é governo. E solta. E o soldado segue o seu caminho sem sofrer a violência. Sem ser morto, porque era uma situação que ele podia matar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o Fabiano chegasse no meu consultório, se eu tivesse no dispositivo e chegasse perto do Fabiano, se eu tivesse conseguido, eu como psi tivesse conseguido ir lá, aí eu receberia, doutor Jorge, entendi perfeitamente. Fabiano, eu queria te conhecer, fala um pouquinho. Eu abrisse isso e ele conseguisse, porque ele está lá no livro, ele grunhe, ele faz grunhe, ele grunhe. Mas se ele conseguisse emitir uma palavra e falasse soldado amarelo, qualquer coisa para mim, e que eu fosse puxando, mas o que é o soldado amarelo? Que eu fosse como no nosso dispositivo clássico da escuta psicanalítica. Só que quando eu conseguisse compreender alguma coisa, o senhor me diria, doutor Walter, o senhor, que eu responderia, vamos dizer, no modelo mais ou menos clássico que a gente... Você está me dizendo que um pedaço seu quer matar o soldado amarelo e um outro pedaço seu não quer? É isso que vocês estão me dizendo que vocês consideram trabalhar na transferência, no cunho inconsciente, no dispositivo que se apresentar? Depende. Pode até ser isso. Mas eu estou achando muito interessante, Munira, que você pegou o exemplo do Vidas Secas, porque é um texto muito importante para mim, no sentido de que, quando a gente trabalha com a população de rua, a gente se depara com baleias e baleias e baleias, que é o cachorro que acompanha a pessoa em situação de rua. Então, o cachorro que acompanha a pessoa na população de rua é a baleia. E a baleia, da mesma forma que estava no livro do Graciliano Ramos e está na rua, ela é depositária, é morta, e é depositária daquilo que não pode ser dito, que são os afetos, que é a ternura, que é a proteção, que é a intimidade, que é a delicadeza. Tudo isso que não pode ser vivido na rua, entre os humanos, de alguma forma, e muitas vezes é obstaculizado por essa violência que tem na rua, na relação com as baleias isso tem. Vocês observem a população de rua, o cachorro, a cachorra do lado do sujeito, né? Então, pode ser que eu fale isso, mas pode ser que eu fale outra coisa, pode ser que eu pergunte: nossa, e o teu cachorro, como é bonito, né? Como que é? Como é que tá? Como é que tá bonito o teu cachorro? Você tem ele há muito tempo? Pode ser outra coisa, ou pode, sei lá, posso dizer isso ou posso dizer outra coisa. Mas eu sei, Munira, que a baleia é depositária daquilo que há de mais delicado, mais sensível. Por isso que as pessoas querem fazer trabalho com a população de rua e não dão lugar para os cachorros da população de rua, entende? Mas ali ela é depositária disso, como ela era depositária da ternura e da delicadeza no Vidas Secas. Então, poder compreender isso e a gente começar a ver o que está depositado na baleia. Por que a baleia não pode ser um super cachorro legal e a pessoa que está ali na minha frente se humanizar? Entende? Então, nesse jogo, por exemplo, estou usando o exemplo da baleia, muitas coisas acontecem. E na população de rua, sabe, Munira?
você chega e diz assim, e aí, como é que estão as coisas? Eles falam a vida inteira deles. Sabe? Às vezes falam de um jeito automático, porque eles falam isso no SUS e no SUAS de um jeito automático, porque se escuta de um jeito automático, mas a hora que ele vê que eu estou escutando ele, ele fala mesmo. Fala coisas. E a baleia ali do lado, então, é ótimo. Se a baleia estiver junto, melhor ainda. Tá? Mas pode ser que se faça essa interpretação, sim. Tem um livro meu que eu lancei agora há pouco, que é o Trabalho Psicanalítico na Rua, né? Onde eu conto 5 grupos psicanalíticos na rua. E eu faço, sim, esse tipo de interpretação. Interpreto sonhos, interpreto os conflitos. Sim, mas tem uma parte sua que quer matar ele, tem outra parte que não quer, sem o menor pudor, entendeu, Munira? Então, se você quiser ver sessões de grupo literais assim na rua, com a clínica funcionando, eu acho que é legal. Mas é bem isso, não tem o menor temor de interpretar, não, sabe? Não tenho. Muito obrigada. Eu queria escutar o Dr. Walter, se ele puder, não sei. Pois não, Munira. Eu penso que se você fizer um contraste entre o Vidas Secas, do Graciliano, e o 15, da Raquel de Queiroz, você verá como o Fabiano, do Graciliano, é um personagem vamos dizer assim, do funcionamento social excludente, da sociedade de exclusão. O Bento, Chico Bento, da Raquel de Queiroz, ele é um comparsa, na verdade, do coronel. Quer dizer, e é isso que quem viveu, quem esteve junto desses funcionamentos, como eu estive, eu sou filho de latifundiários, né? Grandes latifundiários do Piauí. E os meus tios, eles tinham sempre um Chico Bento. Quando aparecia um Fabiano, eles o excluíam e mandavam embora. Quer dizer, isso aí é uma coisa assim que não me deixa nenhuma dúvida de que quando eu sou chamado a fazer uma consultoria e alguém me chama de lado, eu digo assim, escuta aqui, vamos conversar ali um pouquinho. Eu tenho certeza que aquela pessoa do MST, ela tem, de um lado, um Chico Bento e do outro lado, um Fabiano. E eu digo exatamente isso. Olha, nós não podemos conciliar com o Chico Bento. Nós somos Fabiano. Nós estamos aqui para enfrentar o coronel. Essa a nossa tarefa. É a tarefa do político que está naquele trabalho político. As pessoas, às vezes, assim, perguntam para mim, rapaz, como você se consegue fazer isto? Como você chega nesses locais e, de repente, não é mais o psicanalista, você é o militante. De repente, você está no meio daquela população. Com que carinho eles me tratam, sabe? Eu sou cego. Já aconteceram muitas vezes durante passeatas em Porto Alegre, aqui em Fortaleza, que é coisas curiosas, né? Eu estava no meio da passeata e alguém dizia assim, ali tem um grupo que vai partir para cima de nós e vai nos hostilizar. Aí alguém dizia assim,
eu falava para minha companheira, eles vão me pegar, porque, como eu não enxergo, eles, você está enganado, você já está cercado de pessoas que não deixam, ninguém nem chega, nem toca em você. Isso me comovia, e me comove até hoje. Porque quando eu chego num grupo de periferia, as pessoas já sabem da minha cegueira e tratam de uma maneira muito amigável e eu me sento no chão com eles. Aqui tem uma região chamada Pirambu. Era organizada pelo Padre Hélio. E o Padre Hélio disse, então venha para cá para a gente fazer um trabalho da igreja, não sei aonde. Lá vou eu, né? E eu dizia isso para ele, Padre Hélio, olha, nada de conciliação, né? Nada desse negócio de conciliar com o coronel. E ele dizia, não, mas a gente aqui também não pode hostilizar o coronel, senão a gente se acaba, né? E assim nós íamos trabalhando. Então, você pode ver... Monira, que isso aí tem a ver com duas formas diferentes de trabalhar. Quando eu estou no consultório, eu me transfiguro, aí eu sou psicanalista. Aí eu sou psicanalista, eu guardo o distanciamento clínico, para mim não existe coronel, não existe Chico Bento, embora eu saiba que na cabeça de cada um tem um Chico Bento e um Fabiano. Mas eu não parto do princípio, eu acho que é diferente a abordagem política da abordagem psicanalítica. Quando você está abordando politicamente, você já julga os fatos e já age segundo esses fatos. Na abordagem psicanalítica, você não tem um part pris. Quer dizer, não há part pris. Embora isso, às vezes, aconteça de certas situações não serem impossíveis. Por exemplo, vou dar só um exemplo para finalizar. Uma vez me procurou um homem que disse que tinha torturado no quartel-general, não sei aonde. E eu disse, olha, eu não tenho condição. Se você não poderia me atender? Eu disse, não posso. Não tem a menor condição, porque eu estou contaminado. Eu estou como aquele juiz que não pode julgar porque tem uma linguagemzinha jurídica para isso, né? Você já não pode, não posso. Talvez outra pessoa. O senhor não vai me atender porque o senhor é esquerdista e tal. Eu digo, o senhor julgue do jeito que o senhor quiser. Eu não vou lhe atender. Não vou lhe atender e o senhor procure outra pessoa. Eu não posso te atender. Não, porque, com certeza, eu estaria inclinado a ter uma transferência, uma contra-transferência muito ruim em relação àquele outro. Era isso aí que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. O famoso conflito de interesses. Obrigada, doutor Valton, Monira, doutor Jorge. Antes de passar a palavra para a Olívia, que está ali sustentando a mão, eu quero dizer que está cheio de mensagens, de muita emoção, de muito agradecimento nos chats, né? Vou pedir que a Júlia leia para o doutor Valton, os que se referem a ele. Doutor Jorge, estou vendo que já está lendo, né? O Marcelo, a Marúcia, muitos testemunhos aí, a Beatriz, de trabalhos também, né, feitos por eles, e que vão ser, então, certamente engrandecidos por essas palestras de hoje. Mas agora a palavra com a Olívia. Eu queria agradecer o que a gente ouviu aqui nessa manhã,
né? Eu acho que, diante de temas que causam medo, que causam dor e que certamente tocam a todos que estão presentes aqui hoje, né? A gente observou que a plateia ficou aqui muito interessada. Eu acho que vocês trouxeram essa importância do olhar e da escuta do psicanalista, né? Que é o que a IPA vem propondo, que o Jorge falou, né? Que a Elizabeth Danto vem propondo, e eu acho que o que a Cristine, a Eliane, né? Que eu acho que é muito importante que a gente esteja discutindo esse tema aqui hoje num evento de uma sociedade psicanalítica ligada à IPA, e eu acho que esse tema é muito caro para a Cristine, a nossa diretora científica, e eu acho que isso aqui é um ato político, né? E eu acho que o Jorge ele faz um chamado criativo, sabe, Jorge, para todos nós aqui, para que a gente possa, no mínimo, pensar sobre o trabalho que você está fazendo, e eu acho que, quem sabe, replicar e expandir. E eu acho que o Valton também propõe essa reflexão muito importante para a gente, que é desse casamento conturbado, complexo e cheio de questões, né? Éticas, políticas, íntimas, né? Profundas, inconscientes, que é o casamento entre a política e a psicanálise, né? Como é que a gente pode pensar sobre isso, enfim, estar no mundo com isso, apesar disso, né? Então, era só um comentário e um agradecimento à minha querida colega de diretoria científica, Cristine, e Eliane, que está nessa com a gente também no núcleo. Doutor Jorge, doutor Valton, querem responder, Olívia? Não, só quero agradecer, dizer que eu sou muito grato pelo convite e por esse momento aqui extremamente enriquecedor. Trabalhar com vocês todos, trabalhar todas essas questões, ouvir a palavra do Jorge, como ele lida com delicadeza e com seriedade com o trabalho que ele faz, usando o vértice lacaniano. Eu tenho um amigo aqui num grupo que eu tenho chamado Cultura e Política, que é o Silvio Gadelha, que é uma pessoa que domina Foucault muito bem, e nós, de vez em quando, conversamos sobre esses temas. Então, foi muito bom ouvi-lo e ver como ele, através desse vértice, ele faz a sua abordagem competente, séria, delicada. E as perguntas e as intervenções de todos vocês eram muito boas, perguntas pertinentes, bem feitas. Fico satisfeito e foi muito bom ter vindo para esse encontro promovido pela Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e sob os auspícios da minha querida Eliane Andrade e da Cristina e de todos vocês que estiveram aqui presentes. Muito obrigado e um bom... A doutor Valton não acabou ainda não, ainda tem duas mãozinhas levantadas ali. Ah, tá bom, tá bom. Doutor Jorge, quer comentar alguma coisa? Não, deixa o pessoal perguntar. Eu só queria fazer uma parte, Cristina, antes de você falar, que a Olívia me contemplou, eu ia levantar minha mãozinha, mas ela estava esperando há tanto tempo, que eu acho, né, doutor Valton e Jorge, que nada que a gente faça deixa de ser político, né? E que a nossa atuação no consultório também ela tem uma escolha política. Né? O senhor conta aí, doutor Valton, dessa recusa desse paciente torturador, mas eu acho que todos os pacientes que a gente aceita, mesmo quando não comungam com a nossa visão de mundo, né? A gente aceita por alguma esperança nossa, eu acho, contrariando Bion, de que a gente possa ajudar esse paciente a pensar mais amplamente, né? Não sei. Mas eu passo a palavra para a Cristine. Quer falar, doutor Valton? Pode falar, o Jorge.
Então, Cristine. Eu fiquei pensando quando o Dr. Jorge Freud traz a questão do não ter medo, né? De não ter medo de errar, não ter medo de arriscar, não ter medo de criar, de tentar. E me identifiquei, porque essa questão da psicanálise extramuros me inquieta há muito tempo. E eu fui buscando formas, tentando formas de buscar espaços. Eu fui entrar num espaço do esporte, espaço que eu criei o projeto Livros do Tatame, Livros no Tatame, onde tem um tatame que tem crianças fazendo parte de um projeto social, e existem muitos. Eu levo livros. Mas eu quero contar só uma pequena cena, numa leitura no tatame com um grupo aqui em Porto Alegre, em que eu levei um livro que o título era Se Eu Fosse um Livro. E aí o livro falava o que ele gostaria de provocar em cada um, que encontrasse com ele. Quando eu comecei a ler, as crianças estavam um pouco resistentes, era o nosso primeiro encontro. Estranhando, o que tem um livro aqui no tatame? Né? A gente está aqui fazendo aula de judô e tem um livro. Vem essa pessoa com um livro, né? E aí eu fui lendo o livro, né? E cada página tinha ilustrações, e eu fui mostrando para eles. E o mais resistente deles, que estava com a cara mais, assim, atravessada, me olhando, meio distante, ao final, eu disse, tá bom, encerramos por aqui? Não, lê mais duas frases. Aí eu li mais duas, e aí a professora chegou perto dele, e ele olhou para ela e disse assim, se eu quiser inventar um golpe, eu posso? Eu me dei por satisfeita, porque era justamente isso que eu vinha mostrando para ele. Claro. Então, ali algo se abriu e eu disse, bom, é isso. Então, a gente está disponível e traz algo, né? Na verdade, ali com as crianças eu trago um livro que possa abrir alguma possibilidade de diálogo, e eles falam muito, né? E esse menino me mostrou o quanto ele, mesmo resistente, ficou com aquele, e se eu, não um livro, mas um menino aprendendo uma luta, criasse um golpe? Era só para contribuir um pouquinho. Legal. Que bom, hein? Legal isso. Você entrou de simbólico, né, Cristina? Levou a palavra, né, que abriu o pensamento. Maravilha. Nádia Franco. Bom, depois da Cristine, que falou tão bonito agora, o que eu queria dizer é muito pouco, é agradecer realmente essa manhã, agradecer ao Dr. Jorge, Dr. Valton. Fiquei muito emocionada também, acho que todo mundo. E, assim, ressaltar que vocês tiveram um poder de síntese maravilhoso. Em tão poucos minutos, puderam compartilhar conosco suas experiências, que são realmente dignas de aplausos. Muito obrigada, viu? Continuem compartilhando esse trabalho, que eu acho que todos nós precisamos ouvir e, quem sabe, fazer parecido. Obrigada. Bom, gente, então estamos chegando ao final agora, né? Tem muitas frases interessantes lá, depoimentos no chat, mas eu vou passar a palavra para os palestrantes encerrarem, deixando a última mensagenzinha. E já deixo os meus agradecimentos pelo pronto aceite de vocês ao nosso convite, né? Que é assim, ponto altíssimo do nosso projeto de palestras na Comunidade de Cultura. E fica o convite mais para frente, né, Cristina e Olívia? Vamos repetir, né? Então, doutor Valton, doutor Jorge, quiserem dizer algo? Bom, eu só posso dizer novamente, muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi um momento de troca de ideias, de pensamento, convergências e divergências. E isso é que faz a riqueza do pensar, né?
Quer dizer, eu acho que essa riqueza de... Se a psicanálise pudesse sair das suas igrejas, né, e trocarmos ideias em todos os níveis. Aliás, tem um livro do Renato Mezan, agora o último, sobre isto, né? O tronco freudiano e seus ramos, se não me engano, trata exatamente desse... Eu não li o livro, mas eu acho que trata desse assunto, né? Eu creio que nós poderíamos realmente ter muito mais riqueza no nosso trabalho psicanalítico e também trabalhar politicamente. Nós estamos vivendo um momento trágico deste país e eu creio que nós temos, enquanto psicanalistas, como dizia Ana Segal, uma necessidade de nos pronunciarmos, porque o silêncio é o maior crime. Obrigado. Obrigada, doutor Valton, doutor Jorge. Então, primeiro eu queria dizer, primeiro agradecendo, mas antes de agradecer, eu queria dizer para o Valton que essa vida de militância ela é muito importante e que compartilho com esses autores. E esses autores, Valton, é o que você está se referindo, explícita ou implicitamente, são os autores que nos permitem ir para o mundo, ir para as relações sociais e poder entender como é que as relações sociais, e falando a linguagem agora, as relações de produção, ou o que a gente chama do grande outro, constituem o sujeito, constituem o inconsciente, e como é que isso que constitui o inconsciente, são as relações sociais, se apresentam no aqui e agora da transferência, quando a gente está na escuta analítica, seja ela onde for, né? Então, é muito importante, penso eu, termos essa formação também, porque sabe, tem muita gente que fala sobre o social. Eu acho que é fundamental falar sobre o social, mas aqui, desde o ponto de vista de um psicanalista, eu diria assim, como é que esse social constitui o sujeito? Como é que esse social que constitui o Fabiano se apresenta na transferência do Fabiano comigo? Entende? Então, isso é que eu acho muito importante, que não é somente... Nós temos que entender o social, mas no foco que eu tô é assim, como é que essas relações econômicas, relações de produção, essas relações de exclusão, essas relações raciais, essas relações de classe, como é que elas nos constituem e elas surgem na transferência e eu poder lidar com isso, porque isso é o sujeito que fala. Entende? Então, queria agradecer muito vocês, a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que vocês podem contar comigo, porque vocês quiserem, na construção desse caminho que vocês estão fazendo, que é tão legal, né? E quero agradecer muito e acho que foi uma conversa muito bacana, respeitosa, livre. E essa coisa que você falou, Cristina, da criação, eu acredito muito nisso, sabe? Quando eu li o livro da Elizabeth, pensei assim, mas olha só que coisa interessante. Porque eu, durante tantos anos, eu tive que aguentar, e talvez o Walton tenha tido que aguentar também, uma frase. Gente, uma frase. Ela é uma frase com um gesto de mão. Pena que o Walton não pode ver o gesto de mão que eu vou fazer. Mas é assim, isto não é psicanálise. Isto não é psicanálise. Com esse gesto de mão, sabe? E eu não acho isso. E eu não acho que o Freud achava isso quando ele começou a construir as clínicas públicas. Ele foi lá atrás dos efeitos que esses trabalhos todos constituíram. Quero dizer para vocês sabem, que eu tenho um grande orgulho
de ter feito o prefácio desse livro, né? Foi uma coisa que muito me orgulhou, né? Enfim, mas é isso que eu queria dizer para vocês, então, de agradecer, e sempre que for o caso, me chamem que eu estarei aqui presente, tá bom? Chamaremos, Tá chamaremos. bom. Muito obrigada aos dois, muito obrigada aos presentes. Esperamos contar com vocês nos próximos eventos. Cristine, quer dar uma última palavrinha? Não, estou satisfeita, emocionada, grata. Alegraram o meu sábado, deram sentido a tudo que eu venho pensando e propondo. É um trabalho. A gente tem o apoio da IPA hoje em dia, né? A IPA está também fazendo muitos trabalhos assim, está atuante em questões humanitárias, então eu acho que estamos entrando numa nova era. Ok, então dissolvemos a Assembleia. Vamos Tchau, à pessoal. luta. Tchau, Até uma tchau, pessoal. próxima. Obrigada. Tchau. Boa Tchau. semana. Igualmente. Tchau. Tchau.